Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vamos aí à nossa segunda aula do capítulo 4. Dando continuidade, então, ao conteúdo já da aula anterior, que são sobre as plantas. Na aula passada, nós falamos sobre as briófitas e as pteridófitas, que são classificadas como plantas sem sementes. E hoje nós vamos falar de outros dois grupos que já são plantas mais evoluídas, tá? Então nós vimos da menos evoluída para mais evoluída. Hoje nós vamos falar sobre as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas, elas são mais comuns em regiões temperadas, tá? Mas elas já vêm apresentando aí uma grande novidade, que é a presença de sementes, tá? Esse grupo significa sementes nuas e foi o primeiro. Então, o primeiro grupo, nós já vimos dois, estamos vendo agora o terceiro, e ele é o primeiro a apresentar sementes, porém não apresenta frutos. Tá bom? Então, as gimnospermas, uma característica, então, presença de sementes. Aí, essas plantas que também têm vasos condutores de seiva. Nós vimos na aula passada que as briófitas, elas são pequenas porque não possuem os vasos condutores. Então, eu posso dizer que as briófitas, elas são avasculares. No caso das pteridófitas e as gimnospermas, elas já apresentam esses vasos condutores de seiva, ou seja, são por esses vasos que a planta vai poder estar absorvendo do solo a água e os nutrientes de que elas necessitam para o seu desenvolvimento. Por isso que, à medida que essas plantas elas foram evoluindo, os vasos condutores possibilita que essas plantas elas consigam adquirir um tamanho maior. Então, fazendo uma comparação das briófitas para as gimnospermas, então vocês podem perceber que o tamanho, que o porte delas já são bem diferentes, tá? Então, as gimnospermas podem ser encontradas em diferentes ecossistemas, desde desertos, regiões áridas e locais com neve. Então, aí vocês podem perceber que diferentes ambientes pode ser possível encontrar plantas pertencentes a este grupo. Diferente dos que vimos anteriormente, que necessitava de um ambiente úmido. Então, elas necessitavam da água para se desenvolver. Era de fundamental importância a água para o seu processo reprodutivo. Então, nós já estamos vendo aqui que tem essa diferença, tá? As gimnospermas apresentam alternância de gerações em seu ciclo de vida, isto é, tem duas fases de reprodução. Podem ser assexuada ou sexuada, certo? Aí, os esporos produzidos por elas ficam dentro das estruturas reprodutoras chamadas estróbilos. Então, estróbilos é o nome que se dá para a estrutura reprodutora dessas plantas. Aí, esses estróbilos, eles são masculinos ou femininos.
podem estar na mesma planta ou em plantas diferentes, tá? Tem plantas que pode apresentar os dois e tem planta que pode apresentar apenas um deles. Pode vir só com o estróbilo masculino ou só com o estróbilo feminino. Como é o caso do gênero Araucária, que apresenta plantas exclusivamente masculina e exclusivamente feminina, ou seja, está separado, tá? E aqui dá para perceber a diferença desses estróbilos. Aqui temos o estróbilo masculino e aqui o estróbilo feminino. Então, nos estróbilos femininos são geradas as oosferas, que são os gametas femininos, e nos estróbilos masculinos vamos ter aí os grãos de pólen, que são formados pelo gameta masculino. E como é que vai estar ocorrendo, então, a fecundação? Como é que elas vão estar se reproduzindo? Então, esses grãos de pólen, que são formados pelo gameta masculino, ele vai estar sendo levado pelo vento até o estróbilo feminino, onde ali vai ocorrer no interior da semente a sua fecundação, certo? Então, vai estar fecundando, germinando e daí gerando uma outra planta. Aqui na imagem dá para vocês observarem um pouquinho melhor como acontece esta fecundação. Então, aqui vocês observam que vamos ter o estróbilo feminino. Vocês observam que ele é bem maior em relação ao estróbilo masculino. E é aqui que vai estar presente os óvulos, certo? Aí, o que vai acontecer? Os grãos de pólen, eles vão ser liberados, levados pelo vento, vai estar carregando, então, os gametas masculinos, certo? Até o estróbilo feminino, onde vai estar ocorrendo a fecundação. Então, aqui no interior da semente, nós vamos ter o quê? O embrião. Lembrando que semente é igual ao óvulo fecundado, tá? Então, o óvulo foi fecundado, ocorreu a fecundação, vai estar ocorrendo aqui a formação da semente. No seu interior teremos o embrião, que quando ele encontra um momento favorável, vai estar ocorrendo a sua germinação e daí, desenvolvendo outras plantas, tá bom? Então, é no estróbilo que vai estar ocorrendo a fecundação. Aí, agora, nós temos as angiospermas. Então, as angiospermas são plantas com maior biodiversidade do mundo e são encontradas em diversos biomas, tá? Então, de todos os grupos, o que apresenta a maior biodiversidade, a maior variedade, são as angiospermas. Nelas já vamos ter flores e frutos. Lembrando que as anteriores não tinham, tá? Então, as angiospermas já vão ter as flores e os frutos que revestem as sementes e principalmente contribuem para a sua dispersão. Então, as flores são os órgãos especializados na reprodução, certo? Elas vão possuir, então, estruturas em suas flores, órgãos reprodutores que vão estar favorecendo que ocorra a sua reprodução.
Nelas são produzidos gametas masculinos e femininos, além de ocorrer a fecundação e a formação de sementes quanto de frutos. É muito comum ocorrer neste grupo a polinização, que é o que? O transporte do pólen até a parte feminina da flor, onde fica o óvulo. Então, esse transporte do pólen até o óvulo, dá-se o nome de polinização. E pode ocorrer pela água, pelo vento, mas é muito comum dos métodos, o mais comum é que ocorra por animais, insetos, pássaros, morcegos. É muito comum também que ocorra a autopolinização ou a autofecundação, que é quando a própria flor ela tem tanto os gametas masculinos quanto femininos, então ela se autofecunda, tá? Então, as plantas angiospermas, as que são polinizadas pelo vento, elas apresentam flores, né? Que não são coloridas, e as cores, as que são coloridas, elas vão estar atraindo os insetos. Então, o que? Tem o odor que é liberado por essas flores, que vão estar atraindo os insetos, os animais para estar fazendo essa polinização, e tem também os frutos, que atrai também muitos animais, que favorece também a essa polinização, tá bom? Aí temos aqui, dependendo da espécie de planta, a polinização pode ser feita por meio de alguns animais, como insetos, pássaros e morcegos, ou do vento. Neste caso, geralmente as flores são chamativas. As cores, os perfumes e a produção de substâncias açucaradas, como o néctar, são importantes para atrair os animais polinizadores e garantir a reprodução das plantas, tá? Então, por hoje é só. Em caso de dúvidas, peço a vocês que me procurem e na próxima aula estaremos falando sobre a estrutura das plantas. Então, bons estudos, até a próxima!